A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Uma boa tarde para todos vocês. E mais uma vez eu me encontro feliz na presença do Senhor para glorificar o nome santo dele, porque só ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a exaltação. E eu quero mais um dia deixar uma palavra para o coração de cada um de vocês, aquela palavra que vai edificar as suas vidas, assim como está edificando a minha. E a palavra de Deus que eu quero deixar para os irmãos se encontra no livro de Jó, capítulo 42. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Glória a Jesus. Essa palavra é maravilhosa. Na verdade, irmãos, a gente lendo a Bíblia, a gente meditando nela, viajando na palavra do Senhor, a gente percebe o quanto esse livro é rico. Esse é o livro mais lido por todos. É um livro assim que abrange vários assuntos, fala sobre várias questões, fala sobre tudo na Bíblia, né? Então, cada versículo, cada parte da Bíblia que você lê, você vai ver que Deus está falando contigo de alguma maneira. De alguma forma, Deus estará falando ao seu coração. E hoje Ele vai estar falando ao seu coração referente a nossas vidas, os projetos, os planos que Ele tem para nossas vidas. Todo mundo conhece a história de Jó, sabe por tudo que ele passou. Alguns irmãos chegam a se questionar como que um Deus permite que um homem tão justo como Jó passasse por toda aquela situação. E muitas das vezes tem pessoas que não conseguem compreender que Deus ele tem suas multiformas de trabalhar. Ele faz como ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, sem precisar questionar, sem precisar pedir opinião, sem precisar ir até alguém para fazer alguma coisa, porque ele é Deus. E ele faz tudo como ele quer e da forma que ele quer. Então, todo mundo sabe que Jó passou por uma certa situação que ele acabou perdendo riqueza, perdeu filho, ele perdeu o apoio da sua esposa, da sua conjuntora, ele ficou muito doente com lepras. A palavra do Senhor nos relata que Jó, ele precisava se coçar com caco de telha, porque as feridas dele doía demais e coçava bastante. Então Jó, irmãos, ficou numa situação de calamidade, uma situação que ser humano nenhum iria aguentar, iria suportar por tudo aquilo. Jó, o Senhor permitiu que ele passasse por tudo aquilo. E olha, a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele havia falado para Satanás que Jó era um homem íntegro e temente a ele. Então, mas como um Deus permitir que o homem justo passasse por tudo aquilo? Mas você pode ver e entender logo aqui no último capítulo do livro de Jó, irmãos, aonde Jó ele reconhece a grandeza e o poder do Senhor e que tudo que ele faz sobre as nossas vidas ele tem um propósito. Quando o Senhor permitiu tudo aquilo na vida de Jó, o Senhor, ele tinha um propósito para toda aquela situação. Você vai ver que Jó, ele declara: bem sei eu que tudo podes. Olha o que Jó, irmãos, ele declara e reconhece ao último capítulo desse livro dele. Ele olha: eu bem sei que tudo podes. Ou seja, o Senhor ele pode todas as coisas, ele pode abençoar o homem, ele pode dar para o homem, pode tomar do homem, ele pode, irmãos, fazer como ele quer, na hora que ele quer. Ele não precisa questionar, não precisa perguntar para ninguém aquilo que ele vai fazer ou aquilo que ele está projetando fazer. Depois que o Senhor conversara, teve aquele diálogo com Jó e perguntando: você conhece a grandeza dos céus? Você sabe como foi que, quanto tempo que eu demorei? Como que eu fiz para criar tal coisa? Como que eu fiz para fazer tal situação? Porque Jó, ele não conseguia entender e nem compreender
como que o Senhor havia feito todas as coisas na face da terra. Ou seja, nós não precisamos entender aquilo que o Senhor ele faz. A gente só precisa aceitar e deixar que ele faça da maneira dele, porque depois a gente vai compreender todo o propósito que o Senhor ele tinha em toda aquela ação. Jó ele declara, ele fala, bem sei eu que tudo o Senhor pode e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Realmente, às vezes tem escolhas que a gente faz, situações que a gente quer que aconteça de tal maneira. Talvez a gente não queira que a situação esteja daquele jeito. Talvez a gente questione e fale, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tal enfermidade? Por que eu perdi tal situação? Por que a minha vida financeira está de tal jeito? Irmãos, a única coisa que a gente tem que fazer é orar ao Senhor, pedir força a Deus, pedir estratégia ao Senhor e pedir que a gente não passa à frente dos propósitos de Deus. Porque tudo vai se desenvolver quando o Senhor quiser e na hora que Ele quiser. Porque nenhum dos planos de Deus, eles podem ser impedidos, eles podem ser frustrados. Às vezes a gente faz plano, a gente faz projeto, talvez a gente sonhou, a gente projetou fazer tal coisa e às vezes não deu certo, a gente ficou frustrado e começou a questionar e começou a se perguntar, Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Houve uma frustração, mas os projetos do Senhor não podem ser frustrados, porque quando Deus, ele projeta alguma coisa, quando ele tem propósito em algo, aquele projeto, ele com certeza será desenvolvido. Então eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual luta que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando em sua caminhada, se você está pisando em espinhos, se você está em um momento de calamidade, mas uma coisa eu tenho certeza, para tudo o nosso Senhor, ele tem um propósito. Para tudo ele tem um propósito. Entenda isso. Para tudo o Senhor, ele tem um propósito. E se você está nessa situação, que está como Jó se perguntando, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nesta situação? Por que eu estou passando por este momento? Se você está se perguntando, então esta é a palavra que o Senhor tem para o teu coração. Olha, os planos e os projetos do Senhor não podem ser frustrados. Independente do que você esteja passando, os propósitos de Deus vai se cumprir na tua vida. E depois, você irá entender e compreender o porquê de tudo que está acontecendo. Irmãos, tenha fé, confia no Senhor cada dia mais, porque essa situação de Jó, ninguém estava entendendo. Os amigos não entendiam, os parentes não entendiam, nem a esposa de Jó, a sua adjuntora, aquela que estava lado a lado com ele, ela não entendia. Ela chegou para Jó e falou, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela não estava compreendendo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida de Jó. Assim como Jó também, ele não estava entendendo, só que a sua fé estava no Senhor. Ele continuava adorando a Deus. Ele continuava servindo ao Senhor na sua fidelidade. Ele continuou servindo a Deus, independente se ele perdesse carro, se ele perdesse casa, se ele perdesse riqueza, se ele perdesse filho. Ele continuou adorando ao Senhor. Nesse século, irmãos, 21, infelizmente, as pessoas estão abandonando ao Senhor quando tem a primeira perca, quando tem a primeira frustração. A pessoa chuta o pau da barraca, diz que não vai aguentar mais, diz que não quer mais ir para a igreja, diz que não quer mais adorar o Senhor. Mas a tua adoração, ela tem que ser
para o Senhor, independente das provas que você passa, independente das lutas que você passa. Uma coisa eu aprendi no Evangelho, uma coisa eu aprendi nesse tempo que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. A nossa adoração tem que ser para o Senhor, independente se Ele abre uma porta, independente se Ele cria uma cura em enfermidade, independente se Ele nos dá uma solução para o problema, independente. Adorar o Senhor, irmãos, que nós estejamos chorando, que nós estejamos sorrindo, se nós estiver triste, se nós estiver frustrado, adorar ao Senhor. E ao final, você irá entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Continue nessa tua perseverança, continue adorando ao Senhor, continue buscando a Deus, por mais que as pessoas que estão ao teu redor fale para você abandonar ao Senhor, porque não tem solução para a tua vida. Por mais que as pessoas questionem você e fale, nós não entendemos por que tudo isso, porque você está passando por essa situação. Olha, busque ao Senhor independente, ore ao Senhor, desça na presença do Senhor Jesus Cristo, busque a Jesus independente das suas provas e depois você irá entender que nenhum dos planos do Senhor poderá ser frustrados na tua vida, porque Ele vai concretizar aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Seja edificado com essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente.